Fala pessoal, estamos continuando aqui o nosso estudo. Estamos dando sequência às nossas aulas de português para o concurso de Buriticupu. Estamos analisando questões espelho da banca LJ Assessoria. Estamos trabalhando alguns tópicos do edital. Os principais tópicos do edital sendo trabalhados em nossas aulas. Portanto, é importante que vocês acompanhem as nossas aulas e dê aí os seus comentários, dê as suas sugestões que vocês considerem serem importantes. Vai ajudar muito que essa participação de vocês, e eu vou continuar trazendo aulas dinâmicas aqui para vocês, tá bom? Então não sai daí que a aula vai começar. Bem pessoal, aqui é o edital, tá? Aqui é um recorte do edital do concurso de Buriticupu, da Prefeitura de Buriticupu, da parte que fala da língua portuguesa, né? Nós estamos estudando alguns tópicos que são importantes, já analisamos, né? Essa parte inicial, né? Emprego de letras e divisão silábica, já vimos isso aí, e agora estamos estudando a classes, né, de empregos de palavras. É muito importante que vocês acompanhem os outros vídeos que foram lançados aqui no canal e deixe seu comentário, deixe as suas sugestões, porque serão úteis, e aí eu vou continuar preparando vídeos para ajudar todos vocês. Bom, vamos lá. Então aqui já estudamos a primeira classe gramatical, né, que é o substantivo. Estudamos os artigos, adjetivos na última aula, e agora nós iremos estudar essas duas classes gramaticais. A classe conjunção e a classe preposição. Bem, o que é conjunção? A conjunção é uma classe de palavras, né, que servem, que servem de ligação entre elementos de uma sentença. Então vou colocar aqui para que você já marque aí no seu caderno de estudo, né, o objetivo final da conjunção, que é ligar elementos de uma sentença. Liga elementos em uma sentença. Sejam eles termos de uma mesma oração, então termos que podem estar em uma mesma oração ou em orações de um mesmo período. Estão separadas, né? Podem estar separadas. As conjunções, elas servem de ponte, vou colocar aqui em destaque também, ó, servem de ponte entre esses elementos, dando mais fluidez ao enunciado. Então, o objetivo da conjunção é dar mais fluidez, tornar aquela oração, aquele período fácil de compreender ali o seu sentido, o seu significado. Vamos analisar um exemplo e identificar a conjunção nesse exemplo, e a partir disso entender qual a sua função, né, principal, né, para que ela existe ali naquela frase, naquela oração. Observe, nós chegamos de manhã. Nós chegamos de manhã, nós temos aqui, ó, no meio da oração, no meio do período, um ponto. E aí, uma retomada, né? Nós fomos embora de noite. Então veja que, apesar de que essas duas frases, essas duas orações, elas têm um sentido, você consegue entender, você percebe que a leitura dessas duas frases, dessas duas orações, fica um tanto quanto travada, né? Não é tão fluida assim. Será que é possível tornar a leitura de todo esse período de uma maneira mais fluida? Será que a gente consegue fazer isso? É óbvio que sim, a partir da utilização de uma conjunção. Então vamos substituir esse ponto que intercala esses dois períodos, essas duas frases, por uma conjunção. Como é que vai ficar? Podemos encontrar a mesma frase, agora de uma maneira diferente. Nós chegamos de manhã e fomos embora de noite. Olha só. Esse termo aqui, ó, ele foi adicionado no lugar do ponto. E observe, o período agora está muito mais fluido na hora de se ler. Está muito mais, digamos assim, equilibrado. O seu sentido está muito mais equilibrado. Não há um travamento na hora de se falar ou na hora de se ler esse determinado período. Então, nós temos aqui, ó, nós chegamos de manhã e fomos embora de noite. Então, esse termo está conectando a frase inicial com a frase final, ao invés de estar intercalando aqui, ó, interrompendo ou gerando alguma interrupção. Esse conectivo, ele, por sua vez,
ele configura a oração ao período mais fluidez e consegue ligar termos de um determinado período, né? Ele é como se fosse uma ponte. Lembre-se disso, uma ponte, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. No exemplo que a gente citou agora há pouco, a conjunção e, ela conecta duas orações, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os verbos e aí você vai entender melhor o que significaria oração. Eu já vou antecipar a você que as orações são frases que possuem sentido completo e possuem verbos, tá bom? Já estou antecipando para vocês, mas essa aula nós ainda teremos na próxima aula. Então veja, esse e conecta duas orações, que são frases que têm sentido completo e possuem verbos, e essas duas orações são conectadas, elas estão em um mesmo período, estabelecendo entre elas uma relação de adição. Então existe um estabelecimento de ideia de adição quando se adiciona ou se coloca, né, a conjunção e no enunciado. Ou seja, qual o sentido então da frase a partir do momento que se coloca essa conjunção e para conectar essas duas orações? É esse o sentido. Ó. Além de terem chegado de manhã, foram embora de noite. Além de terem chegado de manhã, foram embora de noite. É esse o sentido da frase anterior. Nós chegamos de manhã e fomos embora de noite. Ou seja, além de terem chegado de manhã, foram embora de noite. Continuando aqui o nosso raciocínio, note que são orações independentes entre si. O que seria, então, orações independentes? Orações independentes. São orações que são compreensíveis. São orações que você facilmente compreende o seu sentido. Ou seja, você compreende ela, uma sem a necessidade da outra. São orações independentes. Você consegue facilmente entender o sentido da primeira oração e da segunda oração. Nesse caso, essas orações são chamadas de orações coordenadas. E a conjunção que conecta elas é chamada de conjunção coordenativa, porque necessariamente no exemplo que eu mostrei para vocês, ela está conectando duas orações independentes, duas orações coordenadas. Então, ela é uma oração, ela é uma conjunção coordenativa, tá bom? Então, nós chegamos de manhã, é a primeira oração, a letra E é a nossa conjunção coordenativa, e fomos embora de noite, é a segunda oração, que também é uma oração coordenada. Então, está o E aqui sendo utilizado para conectar essas duas orações independentes e consequentemente, dar mais fluidez ao enunciado proposto, tá bom? Espero que você tenha compreendido essa parte de conjunção. Mas se você não compreendeu, volta o vídeo, tenta escutar novamente tudo isso que eu passei, anota, faz essas anotações do material no seu caderno de estudo para que você consiga evoluir. Isso é o mais importante. Prosseguindo, temos também uma outra frase. Nós chegamos de manhã, apesar de termos saído atrasados. Notem, nós chegamos de manhã, essa é a primeira frase, a primeira oração, e depois termos saído atrasados é a segunda oração. No meio delas, nós temos aqui o termo apesar de. O que será esse apesar de? Novamente, a frase, né, do slide anterior, e temos a expressão apesar de. Aqui há duas palavras exercendo função de conjunção. Notem, eu posso ter apenas uma palavra como conjunção e posso também ter mais de uma palavra, nesse caso, duas palavras. E elas exercem a função de conjunção. Bom? Ou seja, ela está ligando duas orações. Então, nós temos aqui a primeira oração, nós temos aqui, logo após, a segunda oração. Então, esse termo que está no meio está conectando essas duas orações e ela se trata aí, nesse caso, de duas palavras com a função de conjunção. Nesse caso, ocorre uma locução conjuntiva. Ora, se eu tenho mais de uma palavra que representa ou que exerce função de conjunção, então essa palavra, esses dois termos, se tratam aí de uma locução conjuntiva, tá bom? Então é mais de um termo que representa a conjunção, se trata aí de uma locução conjuntiva. Também é possível perceber que a segunda oração, eu vou até colocar aqui para você, no nosso pincel, a segunda oração, que é essa, pessoal, essa aqui é a segunda oração, termos saído atrasados, e essa aqui é a primeira,
Primeira oração. É um pouco aqui torto, tá? Primeira oração, segunda oração. Então, vamos lá. A segunda oração, ela é dependente. Ela é dependente da primeira para ter sentido. Observe isso aqui é muito importante. Isso aqui necessariamente é o pulo do gato. Você que é concurseiro tem que ficar ligado nessas dicas de ouro. Porque aqui, pessoal, é que vai separar as crianças dos meninos. Então, fiquem atentos aqui. Essa segunda oração, que é essa, pessoal, que está em destaque, ó, termo saído atrasados. Ela só terá sentido necessariamente se a primeira oração existir. A primeira oração, que é nós chegamos de manhã, ela precisa existir para que essa segunda oração, termos saído atrasados, faça sentido. Nesse caso, a primeira oração, vou até mudar aqui, vou colocar novamente o nosso pincel, né? Para que você possa compreender melhor. Então, nesse caso, ó, a primeira oração, ela é chamada de oração principal. A primeira, pessoal, essa primeira aqui, ó, nós chegamos de manhã. E a segunda oração, ela necessariamente, ela é chamada de oração subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela é uma oração dependente. Ela, para existir, para ter sentido, ela necessariamente depende da primeira oração, que é a oração principal, tá bom? E nós percebemos que existe esse termo, ó, apesar de, que conecta essas duas orações. A primeira, que é a principal, você já aprendeu, e a segunda, que é a oração que é dependente, que é também chamada de oração subordinada. Então, esse termo que está ligando essas duas orações é chamado, né, é uma conjunção, é uma locução conjuntiva, e conecta essas duas orações que têm funções ou papéis diferentes. Nesse caso, ela é uma conjunção que as conecta e é subordinativa. Então, é uma conjunção que conecta as duas orações e, ao mesmo tempo, é uma conjunção subordinativa. Porque ela conecta um termo ou uma oração principal com uma oração dependente, que é chamada de oração subordinada. Esse tipo de conteúdo, pessoal, você só vai assimilar se você necessariamente revisar esses termos novos que você acabou de entender, de aprender aqui nessa aula, que é oração, né, principal, ou primeira oração. Temos aqui a oração principal e outro termo aqui muito importante no seu estudo de classe gramatical, que é a oração subordinada. É muito importante que você saiba diferenciar esses dois termos e saiba que os termos que aparecem conectando um ou outro, né, se trata necessariamente de conjunções. É fundamental que você consiga assimilar isso, e esse é o grande diferencial do concurseiro. Ele pega a informação que ele não sabe, que ele não conhece, ele vai lá, pesquisa, cava mais fundo até minar a água do poço, tá bom? E é assim que você vai conseguir a sua aprovação. Persistindo, perseverando, anotando, todos os dias, continuamente. Certamente o resultado chegará, tá bom? Vamos agora analisar aqui a outra classe gramatical muito importante, que é preposição. A classe gramatical, ela cai muito, pessoal, em provas de concurso, e eu queria tentar explanar para você da melhor forma possível, de uma forma simples, resumida, para que você possa entender. Mas pegue seu canetinha, seu caderno de estudo, seu bloco de notas e faça as devidas anotações. Vamos lá. As preposições são palavras usadas para marcar as relações gramaticais. Pessoal, muito cuidado quando se falar em relação gramatical. Por quê? Porque quando se fala em relação gramatical, ele está se referindo à relação de sentido. Qual o sentido daquele termo naquela frase, naquela oração? Então, nós temos vários tipos de relações. Essas relações vão acontecer entre quem? Entre os substantivos. Nós sabemos que os substantivos são as palavras que dão nome às coisas, nomes aos seres vivos, aos objetos, etc. Aos adjetivos, que são aquelas classes gramaticais que dão ou atribuem qualidades às coisas, aos objetos, às pessoas, aos sentimentos. Então, tudo isso aí se trata de adjetivo, qualidades, caracteriza, né? Temos também os verbos que indicam ação, estado, fenômenos naturais. Isso nós iremos estudar na próxima aula. Advérbios também é uma outra função, uma outra classe gramatical que nós também iremos abordar em vídeos futuros, tá bom? E outras. E todas elas desempenham uma função, uma relação no discurso, tá? O discurso
é a fala, propriamente a fala, a escrita, como a gente aborda, né, esses termos aí. Em outras palavras, as preposições são unidades linguísticas. São termos, ó, pequenininhos, pequenininhos, vou dizer assim, tá? Pequenininhos, mas eles são dependentes, né? Dependentes de outras. Ou seja, elas não aparecem sozinhas. As preposições não aparecem sozinhas no discurso. E elas servem justamente para estabelecer isso aqui, pessoal. Isso aqui é fundamental. A ligação entre dois termos. Então, uma preposição, ela tem essa ênfase. Ela liga, conecta dois termos. E nós sabemos que todos esses termos têm ou criam entre si relações gramaticais, relações de sentido, tá? A gente vai falar sobre sentido no exemplo a seguir. Por exemplo, Camila gosta de praia. Observe o termo de. Está conectando aqui, ó, vou colocar aqui nossa canetinha para ajudar você no entendimento. Então, o de, pessoal, está conectando o verbo gosta, o verbo gostar, com o substantivo, ó, aliás, o termo praia, né? Gosta, praia. Então, observe, se nós não tivéssemos o de, a frase ficaria dessa forma: Camila gosta praia. Você percebe que fica faltando alguma coisa? Fica faltando algum termo, alguma unidade linguística para que aquela oração, aquela frase tenha sentido pleno, tenha sentido completo. Então, foi colocado aqui, ó, o termo de. Entre, nós temos aqui o verbo, né, e o substantivo. Entre esses dois, houve agora um acréscimo desse conectivo, desse termo de, e agora nós temos uma relação de sentido entre essas duas palavras. Então, uma está conectada diretamente à outra, em uma relação gramatical ou uma relação de sentido. Então, agora nós temos a frase: Camila gosta de praia. Nós temos agora o entendimento de que Camila gosta de ir na praia, gosta de estar na praia. É esse o sentido atribuído graças à utilização da preposição de. Tá bom? Viu como é fácil? Não é difícil, pessoal. Basta você colocar as suas anotações aí, revisar os conceitos, revisar os termos e tentar, pouco a pouco, praticar utilizando frases ou outras orações. A preposição de, ela une o verbo gosta, como eu havia falado anteriormente, pessoal. Ela une, conecta o verbo gosta ao termo complementar, que nesse caso é praia, tá bom? Gerando uma relação, sempre uma relação, entre essas unidades linguísticas. Lembrando que as unidades linguísticas são cada uma das palavras da frase. E também a sua função gramatical no discurso. Temos aqui que praia é o complemento relativo de gosta. Então, complementa a ideia, né, de gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, nós temos que praia é o complemento. Então, é simples, pessoal. O de é a preposição por estar unindo termos que precisam, né, de fato, estabelecer uma relação de sentido, uma relação em que haja uma lógica naquela frase, naquela oração. Por exemplo, se temos a frase: essa é uma pessoa de fibra. Pessoa de fibra. Note, nós temos aqui, ó, o de, novamente. O de é o nosso termo em destaque. Ele está conectando a pessoa, a característica, ao complemento, né? A ideia para a qual essa pessoa se dirige, né? O que ela é de fato, né? Então, essa é uma pessoa de fibra, é uma característica dessa pessoa. E esse de está conectando esses dois termos. Logo, esse de se trata aqui de uma preposição também. Uma preposição está entre duas unidades linguísticas, está entre dois termos, estabelecendo uma relação gramatical, uma relação de sentido. Graças a ele, nós sabemos que essa pessoa, ela tem uma relação com a palavra fibra, porque é uma pessoa de fibra. Há uma ligação entre os dois termos, graças efetivamente ao termo de que foi utilizado. Nesse outro exemplo, a mesma preposição de, ela une o substantivo pessoa, novamente, ao substantivo fibra. Mas aqui, a relação estabelecida entre as palavras é diferente. Fibra será adjunto adnominal de pessoa. Então aqui não mais se trata de um complemento, mas sim de um adjunto adnominal, que é uma outra classe que nós vamos estudar na morfologia em dias futuros, tá bom? Mas que você precisa entender que o termo de está conectando a palavra pessoa com a palavra fibra, está estabelecendo uma relação de sentido entre a palavra pessoa e fibra. Ou seja, existe uma conexão entre esses dois termos, graças ao termo utilizado entre eles, que se trata aí, nesse caso, de uma preposição. É um assunto
um pouco chato, monótono, que exige bastante treino, bastante repetição, para que você compreenda qual é a função dele, qual a lógica dele na frase, no enunciado e etc. E não tem jeito, você só vai aprender esse tipo de conteúdo na prática, vendo frases, circulando aqui, como eu fiz agora no exemplo, fazendo questões de concurso. Isso vai fazer com que a tua memória de longo prazo ela fixe essa informação e você não esqueça jamais esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos agora para a questão e analisar, né, esse tipo de conteúdo nessas questões de concurso. Vamos analisar. Nós temos a questão número 1, que diz assim: assinale a opção em que a substituição do termo referido no texto está correta e mantém o seu sentido original. Então aqui, ó, geralmente nós temos uma questão que envolva conjunção e preposição, sempre buscando que o candidato saiba diferenciar, né, o sentido original daquele termo, daquela frase, daquela palavra, lá no texto original. Ele disponibiliza um texto, aqui ó, você vê, ó, disponibiliza um texto, e aí você tem que ler o texto todinho e depois encontrar o que a questão está pedindo. Então eu aconselho fazer o quê? Que você lê o enunciado antes, leia a questão, e a partir do momento que você lê, você vai saber o que a questão está querendo, e aí você vai e procura lá no texto onde está aquele ponto, tá bom? Que foi pedido. Então vamos lá. Assinar a opção em que a substituição do termo referido no texto está correta. Então, substituindo o termo, né, ó, no texto, a forma como foi substituído está correta e o seu sentido também foi mantido. Então vamos analisar. Na linha 5, que é essa aqui, pessoal, ó, na linha 5, o mais poderá ser substituído por entretanto. Será? Vamos analisar. Então aqui, ó, ele começa aqui, ó, um travessão e começa o enunciado. Mas antes um pouquinho, ó, nós temos um ponto, né? Então vou começar por essa parte aqui, tá bom? Vou ler aqui com vocês. A internet tornou mais difícil manter a privacidade. Mas isso não significa que ela esteja morta. Então, pelo andar da carruagem, pela lógica, pelo sentido que esse mais está aqui no texto, nós percebemos que esse mais dá ideia de oposição. O sentido desse mais é de oposição. Então, se eu entendo o mas como a ideia de oposição, então podemos sim utilizar então o termo entretanto, já que entretanto também indica essa mesma ideia. Entretanto, uma adversidade, né? Oposição. Então, o nosso gabarito a gente já achou aqui, ó, que é a letra A. Mas vamos analisar cada item para a gente saber por que está errado. Então, aqui, ó, na linha 6, nós poderíamos substituir o E por mas. Será que a gente poderia substituir o E por mas? Lembrando que esse mas ele pode ser dando ideia de oposição, né? E aí nós temos que o E muitas vezes não tem essa ideia. Vamos analisar. Linha 6, pessoal, essa outra aqui, ó, essa aqui está bem aqui abaixo da 5. E diz assim, ó, eu vou ler um pouquinho antes, ó, aqui na parte final desse período, para que a gente possa ter a ideia completa. O direito à privacidade já foi bem estabelecido e vem sendo reforçado nos documentos legais mais relevantes do mundo. Você percebe que esse E ele está acrescentando uma nova ideia, uma nova informação ao que foi falado anteriormente? Olha só, ele foi colocado logo após essa oração, esse enunciado, acrescentando mais informações. Você percebe que ele está encabeçando aqui um novo enunciado, um novo período, acrescentando outras informações, né? E vem sendo reforçado nos documentos legais mais relevantes do mundo. Então, veja, aqui esse E dá a ideia de adição. Esse E, né, no enunciado, dá a ideia de adição, no texto base, né? Adição. Só que a gente viu lá no início que o mais, ó, esse mais aqui, ó, do item A, dá a ideia de oposição. Então, eu não posso substituir o E, que dá a ideia, estabelece um sentido de adição, por mas, porque o mas, ele estabelece um sentido de oposição. Então, não bate aqui a substituição. Então, a gente já elimina o item B. Não faz sentido a gente trocar um termo, uma preposição que indica, não é, adição, por uma outra que indica oposição. Vamos à letra C. Na linha 15, porém, pode ser substituído por portanto. Tá? Será que porém pode ser substituído por portanto? Lembrando, pessoal, que portanto também dá a ideia de adversidade, né? Ou oposição. Vou até colocar aí, ó, adversidade.
uma ideia oposta, né? Alguma adversidade. E, portanto, geralmente, né, se atribui a ideia de conclusão. Mas vamos ler aqui na linha 15, só para vocês saberem aqui. A maior parte dos atentados à privacidade, porém, eu vou começar a ler aqui, viu, pessoal, um pouquinho antes, para que você entenda a lógica do período. A maior parte dos atentados à privacidade, porém, não vem das políticas de segurança de governo ou de interesses comerciais de grandes corporações. Parei aqui minha leitura e agora eu vou destacar o termo porém. Você percebe que o porém, ele tem um sentido aqui de adversidade, de oposição àquilo que foi dito anteriormente. Por exemplo, a maior parte dos atentados à privacidade, porém, não vem das políticas de segurança de governo. Então você vê que o que ele está querendo fazer é mostrar um outro ponto de vista, um ponto de vista adverso daquilo que foi proferido ou relatado anteriormente. Então, porém, da ideia de adversidade. E, portanto, da ideia de conclusão. Então, não cabe a substituição de porém por portanto na linha 15, tá bom? Está totalmente errado. Vamos para a letra D. Na linha 18, assim por também. Será que a gente pode trocar a palavra assim por também? Bom, vamos analisar a linha 18. Vamos contar aqui a linha 15, 16, 17, 18. Aqui, ó, linha 18. E eu vou ler novamente aqui, ó, da parte final, novamente, para que a gente possa entender o sentido da frase. Sua motivação é apenas a malevolência. É assim nos furtos de senhas bancárias e de números de cartões de crédito por quadrilhas de bandidos digitais. Parei aqui, ó. Então vejam, é assim. Você está vendo que ele está utilizando uma ideia de finalidade, está explicando, ó. É assim, está explicando, é algo como se fosse algo que desse a ideia de finalidade, né? De algo que está acontecendo, que vai acontecer, né? Uma explicação mesmo. Aqui, a finalidade. Pronto, só botar aqui finalidade. E também será que poderia trocar isso por também? Então vou botar aqui, ó. É também nos furtos. Não. Aqui, se eu trocasse a palavra assim por também, nós perceberíamos que esse também aqui é como se fosse algo conforme, né? Uma conformidade. Algo que está acontecendo porque uma outra coisa está acontecendo. Tipo assim, José está estudando porque Mário está estudando também. Então é como se fosse algo que está acontecendo em conformidade de uma outra situação. Essa ideia aqui, o termo quer passar nessa linha 18 se houver essa substituição. Então a gente elimina também por falta de lógica. Então a gente elimina aqui a letra B, letra C, letra D, a gente fica apenas com o nosso gabarito, a letra A. Ou questões que exigem que você faça uma leitura, que você interprete o enunciado, né? Saiba o que o enunciado quer, está pedindo, saiba filtrar, eliminar, né? Cada questões ou item que não faz sentido lá no texto. Às vezes você nem precisa ler todo o texto, como a gente não fez aqui, né? A gente apenas mapeou as linhas, mapeou os períodos, né, que foram relatados, e aí a gente fez a nossa questão tranquilamente. E a gente gabaritou, tá bom? Vamos para a questão número 2. Muito bem. Então aqui a questão número 2 diz assim, ó, elas são as amigas que sempre se... Olha aqui, ó. Aí nós temos aqui uma lacuna, a palavra muito, outra lacuna, livros e cinema, por isso nós, uma outra lacuna, convidamos para ir conosco ver esse novo filme. Então a questão quer que você coloque os termos que são adequados em cada uma dessas lacunas. Vamos analisar. As lacunas no enunciado devem ser preenchidas correta e respectivamente, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Por. Então ele quer que você marque a alternativa que mostra as palavras que são mais adequadas para cada uma dessas lacunas. Então veja aqui, ó. Começa a frase, né? Com a pronome elas são as amigas. Então aqui uma frase que já está no plural, não é? Elas são as amigas que sempre se interessam ou interessa. Pessoal, a frase já começa aqui, ó, no plural. Você percebe que essa frase, ela está no plural, essa oração. Então, se ela está no plural, necessariamente, vocês ainda não estudaram, mas nós queremos estudar em vídeos futuros, necessariamente
a palavra ou o verbo que vem logo após o enunciado deverá concordar com a frase inicial ou o período inicial. Então, nós temos aqui, já de cara, né, motivos suficientes para eliminarmos os itens que aparecem, o primeiro termo no singular. Então, a letra A, a gente já elimina, porque interessa, né, interessa para apenas uma pessoa. E aqui nós vemos que são elas, são mais de uma pessoa, são várias pessoas. Aqui você, por lógica, você já vai eliminar, bom? Letra C também você vai eliminar. E a letra E. Olha só, já de cara a gente aumentou as nossas chances de acertar consideravelmente. Agora a gente está apenas entre a letra B e a letra D, tá bom? 50% de chance de acertar e de errar. Então, interessam, ok. Então, elas são as amigas que sempre se interessam, bom? Muito. Aí, ó. Elas se interessam muito aliás, aqui é apenas com o item B e o item D, né? Então, elas se interessam muito por ou de. Elas se interessam muito. Eu vou colocar aqui para vocês escrito, para que vocês vejam isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Interessam muito livros e cinema. Interessam muito de livros e cinemas ou interessam muito por livros e cinemas? Por, não é, pessoal? Fica mais adequado. Então aqui a gente já matou o nosso gabarito, pessoal. Letra B de bolacha. Vamos eliminar aqui a letra D de disco voador. Ficamos com a letra B de bolacha. E vamos somente finalizar aqui essa parte aqui, essa lacuna final. Por isso, nós as convidamos para ir, né, a conosco ver esse novo filme. Pessoal, questão tranquila que você precisa se ligar, né? Apenas na forma como o enunciado é construído e perceber que ele está no plural, logo os termos, né? O termo que vem logo após, o verbo, deverá também estar no plural e a gente vai estudar isso em vídeos futuros nas próximas aulas, tá bom? Para a questão número 3. Assinar a alternativa na qual os termos em destaque correspondem respectivamente, aqui, ó, de acordo com a sequência, né? A uma conjunção e a um adjetivo. Classes essas que nós estudamos. Estudamos já a conjunção na aula de hoje e adjetivo na aula anterior. Se você ainda não acompanhou, veja a segunda aula de português, onde nós estudamos substantivos e adjetivos. Não perca essa aula. Vai lá na playlist, resolução de questões e assista essa aula. Vamos lá. Qual desses itens aqui apresenta, né, em destaque uma conjunção e um adjetivo? Então, vamos lá. Letra A. O queijo produzido na Serra da Canastra, em Minas Gerais, é um dos mais famosos do mundo inteiro. Então, vamos lá. Primeiramente, como vocês ainda estão frios na aula de hoje, né, não dominam ainda o que é conjunção, vamos para o primeiro, né? Vamos analisar primeiramente o adjetivo, que foi o que nós estudamos na aula anterior. Lembrando que adjetivo é o termo que qualifica o substantivo ou o sujeito ou caracteriza palavras, né, nomes de coisas, objetos, pessoas, lugares, tá bom? Então, o adjetivo serve para essas duas coisas. Ou ele atribui uma qualidade, ou ele caracteriza o ser vivo, o objeto, o lugar e etc. Então, veja bem, adjetivo é isso. Então, vamos primeiro identificar isso, seguindo a sequência, né? Então, vou analisar não o primeiro termo que está em destaque, mas o segundo, para identificar qual deles é um adjetivo. Se eu conseguir identificá-lo, automaticamente vai ficar mais fácil identificar quem é a conjunção. Então, veja bem, o queijo produzido na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Pessoal, Minas Gerais não se trata de um adjetivo. Aqui se trata de um substantivo. Por quê? Porque Minas Gerais é um nome de um estado. Então, a gente já elimina aqui, ó, a letra A, porque o segundo termo em destaque, grifado, não se trata de um adjetivo, mas sim de um substantivo. Vamos para a letra B. O rock americano tem muitas bandas boas, mas eu prefiro rock nacional. Olha só, pessoal. Isso aqui é interessante. Rock nacional. Perceba que esse nacional, ele está caracterizando o tipo de rock. É um rock americano? É um rock indiano? É um rock chinês? Não. É um rock nacional. É uma característica própria desse rock. Então, sim, aqui se trata, né, de um adjetivo, pessoal. Se é um adjetivo, então o item B está satisfazendo, por enquanto, né, está satisfazendo a condição para que seja uma questão, um item correto. Vamos para a letra C. Gostar de matemática é um ponto importante para quem quer cursar engenharia civil. Então veja aqui, ó, ele grifou dois termos, ó, para quem
né, quer cursar engenharia civil. Aqui a gente não consegue identificar o adjetivo. Não existe uma palavra que tenha as características de um adjetivo que está sendo destacada na frase, na oração. Então aqui a gente já elimina o item C também. Vamos para a letra D. Nossa rua nunca mais foi a mesma desde que construíram aquele viaduto grande. Só aquele é o segundo termo que está grifado. Porém, aquele não pode ser considerado um adjetivo, porque não está caracterizando o substantivo, o sujeito, não tem essa função. Esse aquele está apontando para alguma coisa. Nesse caso aqui, está apontando para o viaduto grande. Ou seja, está demonstrando, apontando para algo. Então, esse aquele aqui, ó, a gente vai chamar ele, ó, de pronome. E nós iremos estudar isso ainda em aulas futuras, né? Pronome demonstrativo. Está demonstrando algo, está apontando para algo. Demonstrativo. Bom, aqui nós iremos estudar mais adiante em aulas futuras. Então, aqui não se trata de um adjetivo. Então, a gente já elimina também o item D. Então, eliminamos o item A, eliminamos o item C, eliminamos o item D. Por eliminação, encontramos o gabarito, que é a letra B. Pessoal, mas onde está a conjunção? Está aqui, pessoal. Destaque, ó. Mas. Esse mas, ó, lembra? Ele é um termo que está conectando a primeira oração com a segunda oração. Ele está fazendo essa conexão, estabelecendo uma relação de sentido, e nós sabemos que o mas, né, ele dá a ideia o quê? De oposição, assim como a gente analisou os exemplos anteriores, tá bom? Então vamos lá, ó. O rock americano tem muitas bandas boas. Então aqui uma frase independente, uma oração independente que o seu sentido é completo. E aí ele fala aqui, ó, a segunda frase, né? Eu prefiro rock nacional. Uma segunda frase que também tem sentido completo. Uma frase que é uma oração independente também. Então esse termo mas, que dá a ideia de oposição, eu vou até colocar aqui, ó, puxar para cima aqui para que você entenda essa lógica, é uma conjunção. Nesse caso, as duas orações, por serem independentes, nós chamamos essas orações de coordenadas. Portanto, essa conjunção que foi utilizada é uma conjunção que conecta duas orações coordenadas, portanto, ela se chamará conjunção coordenativa. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Torço muito por vocês. E Deus abençoe a todos vocês, abram a mente de vocês, mas que vocês, sem dúvida nenhuma, que vocês pratiquem todos esses pontos que foram debatidos nessa aula. Façam anotações, façam leituras. Quanto mais exercício, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão estar afiados nesse tipo de conteúdo. E com certeza vocês vão sair muito bem na prova desse concurso que vocês estão lutando bastante para conseguir. Eu te desejo sorte, eu te desejo que te vá bem e você tenha uma semana abençoada. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar esse estudo das classes de palavras. Vamos estudar sobre os verbos, sobre as orações e os períodos. Te vejo lá. Até mais.